Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade, né, hoje à saga dos Passatempos de Krishna. Agora são 8 horas e 12 minutos, 13 minutos agora. Muito bem. Alguém se lembra onde nós paramos da última vez? Alguém se lembra? Qualquer detalhe? Então eu vou ter que contar tudo de novo, o que a gente falou da última vez. Vou só fazer, recontextualizar aqui para vocês se lembrarem. Krishna, a mãe dele, né, que seria a pessoa que faria, né, então, o personagem de mãe de Krishna, a Devaki, irmã do Kamsa, né, que aplicou um golpe de estado e aprisionou o pai, o rei Ugrasena, e tomou posse do controle político do reino do reino daquela área, que era a dinastia Bodha. Era como se fosse o equivalente de um estado. Hoje aqui seria o estado, então ele seria o governador, né, de um estado. Então ele teria assumido, tomado posse, né, do controle político dessa área aí. O nome dele era Kansa, e enquanto ele estava acompanhando o cortejo do casamento da irmã, um oráculo apareceu, né, numa voz no céu, e informou ao Kansa: Kansa, seu tolo, você acha que você está fazendo uma grande coisa na vida? Pois muito bem, fique sabendo que a mulher com quem você está agora, a pessoa que você está cortejando, a pessoa que você está levando até, né, que você está conduzindo, será a causa da sua destruição, pois ela dará luz a um filho. E será o 8º filho. E esse 8º filho será o seu destruidor. Portanto, você está conduzindo a sua própria destruição. Seja feliz. E o oráculo simplesmente desapareceu, e o Kansa, junto com outras pessoas, também ouviram aquilo ali. Ele então decidiu naquele momento, né, que ele eliminaria esse perigo, já matando a própria irmã. O Vasudeva, que foi escolhido, né, como o esposo da Devaki, interviu, e ele era muito conhecido, né, famoso por ter apenas uma única palavra. Então ele prometeu ao Kansa que os filhos que eles tivessem, ele os entregaria para que Kansa pudesse criá-los e assim ter controle, para que, né, e o 8º filho, poderia seria uma oferenda ao Kansa, e ele faria desse 8º filho aquilo que ele, né, assim, desejasse, possivelmente ele mataria. Então naquele momento ali, o Vasudeva, ele tomou essa atitude para salvar, né? Eu acho que temos um telefone ligado aí. Vamos dar uma olhadinha, Tulsi. Agora sim, eu acho que foi. Bom, então o Vasudeva, ele tomou essa decisão, e talvez ele contasse, né, que algum evento miraculoso, assim, já que havia fenômenos paranormais envolvidos, e ele era um devoto de Vishnu, então ele considerou que possivelmente algum evento miraculoso pudesse interferir nessa rota nesse meio tempo. Então ele deu a palavra dele, sabendo que ele teria que cumprir a palavra dele em algum momento, mas também contando com a misericórdia divina, né, para que interferisse no processo. Ele mesmo se comprometeria a cumprir a palavra dele, porém o coração estava atrelado, ancorado na misericórdia do Supremo, para que o próprio Senhor Supremo alterasse essa situação. E assim foi. Eles foram então conduzidos até um palácio prisão,
e eles ficaram aprisionados ali dentro do palácio e passaram a viver em situação de prisão residencial. A Devaki e Vasudeva, eles eram pessoas piedosas e devotadas ao Senhor Supremo. Então eles começaram a ter a vida deles regularmente, eles eram autorizados também a receber visitas e ter uma vida social relativa. Só que eles ficaram sempre aprisionados no palácio. E a ideia é que sempre que eles tivessem filhos, eles entregariam para Kansa. Então, os anos foram se passando, eles então tinham filhos, né, começaram a ter filhos. Esses filhos eles eram amamentados, e quando eles deixavam de ser amamentados, eles eram então entregues para Kansa numa idade pré-escolar, que normalmente é assim na cultura védica, é assim. A criança, ela fica em casa por um período de tempo, até por volta dos 7, 8 anos de idade, e depois ela é entregue ao mestre num sistema de colégio interno, digamos assim. E aí, no Gurukula, que é a escola do mestre, a casa do mestre, a criança vai aprender a literatura, a psicologia, a filosofia, vai aprender a culinária, todas as artes relacionadas à medicina, né, com os conhecimentos védicos. Então ela sai da escola numa situação de formação completa. Bom, nesse período, a criança, ao invés de ser entregue para o mestre, ela era entregue para o Kansa, que teoricamente, né, administraria a educação dessa criança. Só que, secretamente, o Kansa entregava essa criança para os seus administradores, que eram pessoas de natureza demoníaca, e orientaram o Kansa a não... Porque o acordo que o Kansa fez com a irmã dele, para que ela se acalmasse e não interrompesse, não as suas gravidez, porque ela também poderia simplesmente assim, bom, o meu irmão vai matar meus filhos, então por que eu vou ficar grávida? Não vou engravidar, né? Eu vou simplesmente não vou ter filhos. Só que o oráculo, a profecia, dizia que era o 8º filho que seria a causa. Então, se a Devaki não tivesse filhos, possivelmente uma outra forma, eles ficaram com receios, né? E os conselheiros do Kansa orientaram o Kansa a fazer uma manobra que incentivasse a Devaki a ter os filhos, para que eles pudessem chegar ao 8º filho. Então foi feito acordos, e nesses acordos os filhos seriam educados no Gurukula, e após o exílio deles, a prisão deles, quando nascesse o 8º filho, e esse 8º filho fosse entregue, então Devaki teria acesso aos filhos, e esse 8º filho seria então cresceria como um prisioneiro no palácio, aos cuidados do Kansa, como Devaki e Vasudeva estavam. Então, nessas condições amenizadas, digamos assim, ela, né, como eles eram pessoas bastante assim, tementes, ou pessoas tementes não, crédulas, né? E como eles tinham o hábito deles próprios de serem pessoas que, né, cumpriam a palavra deles, então eles acreditaram nas promessas do Kansa, de que os filhos seriam entregues após, né, o período do ciclo, até o 8º filho, e que o 8º filho viveria e cresceria no palácio como um prisioneiro. Assim como o pai do Kansa estava como prisioneiro, assim como a Devaki estavam prisioneiros, o 8º filho também seria um prisioneiro, viveria e tal, teria uma vida, mas seria um prisioneiro. Então a Devaki, eles viveram normalmente ali, e um prisioneiro no palácio, né, hoje em dia é mais ou menos o que, né, muita gente quer, né? Com todas as facilidades que nós temos, né, com tecnologia. Então às vezes as pessoas têm até um grupo de pessoas, que é um fenômeno, né, no Japão já existem até estudos, né, nessa área, de pessoas que vivem apenas em casa, não saem de casa para nada, faz tudo em casa, né?
E naquela época, um palácio, então a vida vivia praticamente normalmente. E as princesas, elas já eram acostumadas a viver apenas no palácio, né? Os príncipes eram acostumados. Os príncipes é que saíam mais para caçar, para diplomacia, mas as princesas normalmente já viviam nos palácios. Então, para Devaki, não houve muita alteração real na vida prática do dia a dia dela. Ela simplesmente continuou a vida dela normalmente, com a prerrogativa de que ela não poderia sair do palácio, e mesmo quando saía para alguns eventos públicos que eram, né, festas, ela sempre ia acompanhada, né, com os soldados e trazia de volta. Então praticamente ficou a mesma coisa, não mudou muito, não alterou muito, e a vida continuou quase que normalmente. Ela então tinha os filhos, amamentava os filhos, cuidava dos filhinhos até uma idade escolar, e quando chegava nesse período, o Kamsa levava com a promessa de que seria educado pelos professores do reino e tal, etc., longe e tal, e que ao terminar os estudos ele seria devolvido. Por quê? Porque não era o 8º filho, o foco era o 8º filho. Então os outros seriam devolvidos. E normalmente já era o hábito das famílias aristocráticas enviar os filhos para a escola, para o internato, dos 8 aos 16, 17 anos. Eles ficavam lá, aprendiam todas as regras de cultura, né, de administração, dos reinados, etc. E depois voltavam formados. Então já era mais ou menos esperado isso daí. Só que os conselheiros do Kamsa, de natureza demoníaca, convenceu o Kamsa de que o melhor, o ideal seria não confiar em absolutamente nada, nem no oráculo. Então que essas crianças, na verdade, ao invés de serem enviadas para a escola, deveriam morrer. Deveriam, serem assassinadas mesmo. E elas eram eliminadas de diferentes maneiras, normalmente através de alimentos, né, que colocavam essas crianças para dormir, né, digamos assim. Era uma espécie de eutanásia, e numa idade, né, precoce de 6, 7 aninhos, eles eram então aí mortos secretamente pelos comparsas e ministros do rei Kamsa, que na verdade eram pessoas, né, asuras, que foram integrados nos passatempos de Krishna com esse propósito. Bom, os anos foram passando, e a cada vez que Devaki tinha um filho, isso acontecia. Agora, eventualmente recebia notícia dos filhos e falava e tudo, mas era todo um esquema de tramas, né, de mentiras. Bom, o Vasudeva, ele na verdade, naquela época, os reis, eles normalmente tinham mais que uma esposa, né? E o Vasudeva, ele tinha 2 esposas. Uma era a Devaki e a outra era a Rohini. E a Rohini, ela vivia fora do palácio. Ela vivia normalmente fora do palácio. E por questões de familiares, digamos assim, a Rohini, ela, depois de um certo tempo, ela foi viver, né, numa comunidade próxima da cidade onde esses eventos estão acontecendo, que a cidade chama-se Mathura. Foi viver numa comunidade próxima, que era a comunidade de Gokula. Uma comunidade muito próspera, de criação de vacas. Era uma fazenda enorme, uma fazenda-cidade, né, com muitas famílias vivendo ali, e ali se produzia muitos grãos, e era o centro de produção de lácteos, de laticínios do reino de Kamsa. Então toda a produção de leite e derivados do leite vinham dessa área, dessa região, chamado Gokula. Kula significa casa, como tem Guru, Kula. Kula significa residência, ambiente, casa. E Go significa vacas, né? Um dos adjetivos para vacas. Então, Gokula, ou a morada das vacas. Aqui, por exemplo, nós temos a Nova Gokula, que significa a nova morada das vacas. Então Gokula significa isso daí. E a Rohini, que era justamente, né, a segunda esposa do Kamsa, ela foi viver em Gokula, próximo
de uma família, e a família era Nanda Maharaja e Yashoda. Então, essa família viria a ser os pais adotivos de Krishna na sequência, tá? O bebê está chorando aqui. Então, como Arohini, como segunda esposa de Vasudeva, podia visitá-lo na sua prisão. Às vezes, os filmes que falam os passatempos de Krishna e tal, mostra a ideia de uma prisão meio assim, meio medieval, né, meio bárbara, com o Vasudeva acorrentado, a Devaki num canto lá, numa cama de palha. Não era bem assim, tá? Era uma prisão domiciliar, e ela continuou sendo tratada como uma princesa. E o Vasudeva tinha todas as facilidades, inclusive a Rohini, ela também ficou gestante do Vasudeva, só que ela morava fora, né? Então ela ia de vez em quando visitar o esposo no palácio, que era a prisão dele, e eventualmente eles tinham, né, intercursos amorosos como um casal. E numa dessas ela também ficou gestante, no mesmo período, um pouco antes do período da oitava gestação da Devaki. A oitava gestação da Devaki, quando ela teve o sétimo filho, quando ela entrou, né, depois que ela, né, ia ter o oitavo filho, então ela mentalmente se bloqueou para não ter filhos. Ela se bloqueou. E ela estava predisposta a ser morta mesmo. Não, se o meu irmão desejar me matar, então eu acho que eu já estou pronta, porque gerar um filho para que ele, né, possivelmente ele vai matar esse meu filho, e eu não sinto nenhuma motivação para ter um filho para oferecer para que ele mate, de forma alguma. Então ela decidiu que não teria filhos e pararia o filho. O Vasudeva não tinha como fazer nada, porque ela fez como as feministas, né, atualmente fazem, a revolta do sutiã, né, como se diz, pega o sutiã e coloca assim. Não, teve uma cidade, parece, que as mulheres decidiram que por um mês elas não teriam relacionamentos sexuais com seus esposos, caso uma lei lá não fosse alterada. E deu certo, as mulheres pararam de ter relacionamentos sexuais com seus esposos, e a Câmara teve que ir lá e mudar a lei, porque os esposos começaram a reclamar com os governantes e tudo e tal, e era um movimento de mulheres mesmo, e deu certo. Até eu não sei exatamente os detalhes disso daí, mas se procurar lá, vai aparecer. Se você quiser conhecer o tema, se você procurar lá no Google, vai aparecer a história, tá? É um grupo de mulheres que se reuniram e decidiram que por um mês elas não teriam relacionamentos sexuais com seus esposos. E isso seria uma forma de pressionar os governantes a alterar uma lei lá que prejudicava elas, uma coisa assim. E deu certo, a lei foi alterada. Então a Devaki também, ela tomou uma atitude de não ter mais relacionamento com o esposo, porque o relacionamento produziria filhos, e ela era muito fértil, e facilmente ela ficava grávida. Então ela tomou essa decisão e disse a ele que não teria mais intercursos para filhos com ele, e que ela estava predisposta sim a aceitar a guilhotina, a pira, as flechas, o que fosse necessário, ou veneno, qual seria o sistema de eutanásia que seria aplicado sobre ela. Ela estava pronta a fazer isso, mas ela não teria um filho para oferecer ao câncer para aquele e tal. Então Vasudeva não podia fazer nada nessa situação. Ele simplesmente começou a fazer as meditações dele, as orações dele, os vratas dele e as invocações dele, pedindo, né, ajuda a Vishnu e proteção sobre a sua esposa. Porque ele tinha prometido, ele tinha dado a promessa dele. E agora que a promessa dele não seria cumprida, então o Dharma dele seria destruído. E que, portanto, ele oferecia a si mesmo como sacrifício, porque já que o Dharma dele, ou seja, a palavra dele, a honra dele, a moral dele enquanto pessoa seria destruída, então ele pessoalmente não encontrava mais sentido na própria existência, e de que ele estava profundamente magoado com a sua própria incompetência
em cumprir a sua própria palavra, e o Dharma dele estava destruído, e que, portanto, ele aceitaria sim também morrer em situação de ostracismo, de humilhação e de vergonha. Então ele estava envergonhado, se sentia humilhado, ostracizado e fora do Dharma. E ele estava extremamente deprimido, ele estava em depressão, nesse sentido. Então estava um casal em depressão e ambos, né, numa situação de ansiedade, e nesse contexto, sem que houvesse intercurso sexual nesse caso, a Devaki recebeu através do Manipura Chakra, que normalmente a inseminação, digamos assim, que seria uma inseminação de uma entidade, de um ser vivo, por relações, por interferências espirituais, acontece a partir do Manipura Chakra, que é o umbigo mesmo, né? Então, nesse momento, enquanto eles dormiam, o Senhor Vishnu aparece no quarto e se manifesta pessoalmente para o casal, e os chama, e os acorda. Devaki, Vasudeva, por favor, levantem-se. Eles então se sentam na cama, e diante deles está a própria Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan, Sri Vishnu, com toda a sua opulência, com todo o seu encantamento e refulgências. Ele se permite ser visto pelo casal. Eles então ficam em estado de encantamento, prestam reverências, oferecem orações, homenagens, e na sequência o Senhor Vishnu então informa para Devaki: fique calma, eu aparecerei no seu ventre, me manifestarei como seu filho. E ele mostrou a forma dele como criança, um bebezinho, né, com uma tonalidadezinha assim, levemente azulada, cabelinhos encaracolados, aquele bebezinho, né, fofo. Ela já se derreteu imediatamente, e já no coração dela ela aceitou, e ele disse para ela: acalme-se, o Kansa não tocará em mim, eu serei o oitavo filho, o seu oitavo filho, então não se preocupe, a situação está sob controle. Por favor, não fique mais deprimida, a sua tristeza está me incomodando, então eu decidi que você precisa conhecer as minhas ações, eu vou aparecer, eu vou regularizar a situação do planeta, vou ensinar o Dharma, vou reensinar os princípios da religião, que vai nortear a humanidade pelos próximos milênios. Mas você deve me aceitar como seu filho voluntariamente, eu não posso fazer isso sem a sua permissão. Você concorda que eu seja seu filho? Ela então, em lágrimas, em êxtase, concordou imediatamente que ele poderia, né, nascer como filho dela. Vasudeva tocou nos pés de Vishnu, e Vishnu então disse para Vasudeva as orientações. Sua esposa Rohini está gestante, e uma potência minha, uma expansão minha, será conhecida como Balarama, vai nascer de Rohini em Gokula. Assim que Devaki gestar-me, no final da gestação dela, você deverá me pegar na minha forma como um bebê e me levar para Gokula. Chegando lá, você deve trazer o bebê de Yashoda para cá. Então você deve fazer essa troca. Bom, o Vasudeva então, ouvindo aquelas orientações, prestando suas reverências, o Senhor Supremo então aceitou as ofertas, né, na forma de amor e orações, e ofereceu bênçãos, né, Tatastu, e retirou-se, desapareceu. Então, quando isso aconteceu, Devaki já sentiu que estava impregnada. Então, como o Senhor Supremo... Só um minutinho, pessoal, deixa eu só pedir um segundinho aqui dando continuidade aqui. Foi essa a situação, tá? E a Devaki se viu impregnada, e ela sentiu um êxtase muito profundo, porque a Suprema Personalidade de Deus está em toda parte.
tá? Então ele simplesmente se manifestou do coração de Vasudeva, saiu do coração de Vasudeva como o Paramatma e entrou no ventre de Devaki, permitiu, né, que essa imagem transcendental fosse percebida, conhecida por eles, e a Devaki então sentiu imenso êxtase por ter como filho diretamente a suprema personalidade de Deus. E ela então teve a mais estática, extasiante e transcendental das gestações. E foram 9 meses que ela simplesmente estava mergulhada em bem-aventurança espiritual. Todos podiam perceber. Devaki estava sempre sorridente, sempre encantada, sempre em estado de graça, e ao redor dela um perfume misterioso estava sempre presente. E quando ela abria a boca, a descrição era de que quando Devaki abria a boca para falar alguma coisa, as abelhas ficavam zonzas, trombavam nas árvores e caíam no chão confusas, devido ao aroma intenso de mel que elas experimentavam. Então as abelhas estavam sempre tipo girando ao redor de Devaki, onde ela ia, sempre tinha algumas abelhinhas assim girando em êxtase ao redor de Devaki. Os jardins, por exemplo, mesmo nas estações como por exemplo o inverno, que quando tudo tá tudo seco, no palácio de Devaki era sempre como se fosse um outono eterno, uma primavera contínua, sempre com muitas flores, os pássaros sempre cantando. Então era uma coisa assim sobrenatural, né? E as pessoas que chegavam, vinham, as pessoas queriam tocar nos pés de Devaki, ou pelo menos ver ela à distância, e simplesmente por ver Devaki, as pessoas já sentiam imensa bem-aventurança transcendental e tinha certeza que um fenômeno paranormal estava em andamento. O Kansa estava atento, já sabendo que aquele filho seria, né? Os conselheiros do Kansa diziam: mas veja bem, você está confiando que ela vai entregar o filho. Não seria o caso de nós afogarmos a Devaki, não seria o caso de fazer isso, fazer aquilo com ela. Então eles ficavam planejando várias coisas. E sempre que eles, né, tentavam fazer alguns desses planos, tinha aí um personagem dentro do contexto chamado Narada Muni. E esse personagem, ele é um Deva, ou um semideus na categoria Gandharva. Seria uma espécie de Kinara, ou anjo. Seria como se fosse um anjo mesmo, né? Vocês têm aí, nós temos aqui, o pessoal costuma assistir uma série Lucifer, né? Aqui no Netflix aqui. E o Narada Muni seria um equivalente, não necessariamente com o Lucifer, mas ele é uma espécie de anjo que ele pode voar, mas ele não tem asas, mas ele pode, assim, voar, digamos. Não, ele pode voar. E ele faz também passagens através de lapsos de tempo. Então ele pode viajar para diferentes regiões do universo instantaneamente através de seus, né, poderes místicos. E ele, como ele já sabia, como ele é um associado eterno de Vishnu, a suprema personalidade de Deus, e ele sabia que Vishnu estaria executando passatempos nesse local do universo, então ele sempre está junto, interagindo. E ele, nesse momento, então, ele sempre frequentava o palácio de Kansa, fez amizade com o Kansa, e conduzia mais ou menos as histórias nesse sentido. Então sempre que os conselheiros convenciam Kansa de matar a Devaki, o Narada Muni estava por perto e dissuadia o Kansa de fazê-lo, lembrando o Kansa que isso traria para ele infortúnio, má fama, misérias e etc. E o Kansa respeitava o Narada Muni, porque o Narada Muni não era simplesmente uma pessoa comum, ele era um mago, ele era uma espécie de Merlin, ele fazia mágicas, ele era um semideus, ele era um Deva. Então o Kansa tinha uma tendência de respeitar o Narada Muni. Então as orientações do Narada Muni eram sempre no sentido: não, você não precisa pegar a fama de ser assassino de uma mulher, isso é vergonhoso, acalme-se, ele não prometeu que o filho seria dado a você? Então vai ser dado, eu te dou a minha palavra, eu vou garantir que isso será assim. E ele então informava, então ele fazia assim uma espécie de
diplomacia entre Devaki, Vasudeva, Kansa e os ministros, mantendo as cobras, digamos assim, com uma certa distância, com uma varinha na mão, e assim ele foi conduzindo a situação. Os 9 meses se passaram e chegou então o grande momento do aparecimento de Krishna, nesse momento, tá? Bom, então agora são 8 horas e 43 minutos. Eu vou aproveitar aqui 2 minutinhos só para recontextualizar uma coisa, porque assim, como esse vídeo vai ficar gravado, e aqui na sala, por exemplo, eu tenho aqui na sala, assim, talvez a Daniela já tenha ouvido essas histórias, mas eu tenho o Kripa Sindhu, eu tenho a Anaíse, a Renata Magna, a própria Tulasi Puja, que eventualmente já conhecem, né, essas histórias de Krishna e os passatempos como eles são apresentados, principalmente em filmes, não é? Então, nos filmes normalmente você vai ver o Vasudeva preso, acorrentado numa corrente, magro, esquálido, barbudo. Isso é cinematográfico, tá? Isso é a ideia que o autor do filme tem. Não é assim que acontece, não. Na prática, imagine você, por exemplo, que você é Devaki ou você é Vasudeva. Você sabe que seus filhos serão mortos pelo Kansa. Você, mãe, Devaki, vai gerar um filho para que o Kansa mate? Claro que não, né? Não tem lógica nenhuma. Você preferiria até se matar na prisão, se enforcar, do que entregar um próprio filho, né? Que nós temos um bebê aqui de 9 meses, sabe? E assim, não existe esse comportamento de uma mãe gerar um filho e entregar para que outra pessoa mate. Isso seria totalmente irracional, ilógico, né? Não haveria nenhum bom senso nesse posicionamento. Ficaria mais ou menos como uma história montada, né? Não é bem assim que acontece, não. Todas as situações favoráveis foram oferecidas para Devaki, como eu expliquei, né? Uma princesa normalmente naquele período não saía do palácio, então a alteração da vida da Devaki foi mínima, né? Foi bem pequena. Para o Vasudeva que teve um pouco de alteração a mais, porque ele ficou realmente impedido de agir como kshatriyas, e os kshatriyas, né, lutam e vão e viajam entre reinos para fazer diplomacia, e o Vasudeva ficou restrito ali. Como o Vasudeva era um brahmana, então ele também aproveitou, ele é um kshatriya brahmana, um brahmana é um sacerdote, né? Ele aproveitou então para se reciclar, se atualizar. Ele fez um curso de, digamos assim, né, um retiro espiritual, e se absorveu na qualidade dele de brahmana, fazendo os vratas, entoando os mantras, estudando os Vedas, interagindo, discutindo filosofia, metafísica com outras pessoas. Ele só não podia sair do palácio, mas ele podia receber visitas. Então, nesse sentido, as coisas se deram dessa forma, tá? Apesar de que os filhos de Devaki foram sim assassinados pelos ministros do rei Kansa, mas no final dessa história tem um evento muito interessante que envolve essas crianças que foram assassinadas pelo rei Kansa. Isso vai acontecer, né? A gente vai explicar lá no fim os detalhes, mas Krishna vai até as regiões onde as crianças estão adormecidas, numa área conhecida como Jama, e nessa região, né, que é presidida por uma divindade chamada Jama Raja. Raja significa rei, Jama significa da vida ou da morte, né? Então Jama Raja, o superintendente das almas que não estão corporificadas e que precisam passar por avaliações, né? E elas ficaram lá, hospedadas lá, essas crianças, nesse período enquanto Krishna estava realizando os passatempos aqui, e elas foram educadas diretamente por Jamaraja. Depois Krishna os resgatou e os devolveu todos para Devaki, tá? Mas isso eu vou contar lá na frente, quando a gente, né, tiver já feito toda a lila de Krishna, quando Krishna volta, sai de Gokula e volta para Mathura. Daí a gente vai, né, falar sobre esse ponto aí. Mas até então o palco do aparecimento de Krishna foi nessas condições, tá, pessoal? É só para que vocês se situem aí. E no próximo domingo, no próximo sábado, então nós vamos ver, né, como é que o Kansa vai fazer, como é que o Vasudeva vai fazer para fazer essa transferência, né? Porque a missão dele o menino vai nascer, ele tem que pegar esse bebê, colocar o bebê num recipiente, sair do palácio
e atravessaram uma floresta. De Mathura para Gokula dá mais ou menos acho que uns 60 quilômetros, mais ou menos 50 quilômetros. Então ele tem que caminhar 50 quilômetros, entregar o bebê e voltar. Isso sem ser visto, sem chamar atenção, etc. Então vamos ver, né, como é que isso vai ser feito lá no próximo capítulo, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? É muito legal a contação aí das lilas. Tá gostando? É bom, né? É uma roda, né? De ficar ouvindo assim as histórias. É muito, muito gostoso. Obrigada. É legal, né? Eu também gostava. Eu ouvia essas histórias enquanto eu era monge, né? Então, os passatempos de Krishna, eles provocam bem-aventurança, eles purificam a mente, eles, né, alteram o estado de consciência. E tal, a gente tinha o pessoal lá, os monges mais velhos, né, quando eu contar os passatempos de Krishna, separavam uma bandeja com bolinhas doces, né? E aí eles ficavam fazendo perguntas, né, sobre do que foi falado, perguntas. E aí a pessoa, o monge, ganhava uma bolinha doce, né? E a bolinha doce era jogada. E o monge também tinha a opção de pegar a bolinha doce na boca. Então jogava a bolinha e ele, então, se conseguisse pegar a bolinha doce com a boca, daí ele ganhava um prato de Mahaprasada com tudo que era oferecido no altar, era dado ao monge que conseguisse pegar a bolinha doce com a boca no ar. Então era muito divertido, porque ficava tudo parecido com cachorrinhos assim, tentando. E o prato da Mahaprasada era assim muito desejado, porque tinha halava, tinha samosa, tinha paneer, que é queijo, né, quadradinho frito com, né, molho de tomate. E era do domingo, era um dia especial que se oferecia com opulência para a deidade, né, um almoço especial, e o monge que conseguisse tinha direito a comer esse almoço aí. Então... Você conseguiu alguma vez? Consegui uma vez. Consegui uma vez. E foi muito bom. Eu não me arrependo, não. É bom ouvir essas histórias mais assim, detalhado, igual você tá falando, porque às vezes a gente, igual você falou, né, a gente vê uma série, igual eu tava vendo, ou até, sei lá, dependendo da versão que contam no escrito mesmo, um pouco sem lógica mesmo, eles ficarem presos, né, numa cela, acorrentado e tendo filho. Você fica assim, como assim, né? Como? Como assim tiveram? Não faz sentido. Sim. É bom ouvir essa versão estendida aí, fazendo mais sentido mesmo. Sim. É porque, na verdade, quando o autor, né, vai fazer um filme de Krishna, ele cria lá um drama, né? Então ele tem que fazer... O Kansa, ele é teoricamente mau, né, um demônio e tal. Então ele precisa mostrar o Kansa na sua qualidade de demônio. Então ele tem que demonizar a situação. E sabe como é que é, né? Os indianos são bem engraçados, né? Quando eles são meio radicais, meio bipolares, assim, extremos, né? Os extremos. Muito dramático, né? Exatamente. Então, na hora de colocar o Vasudeva pobrezinho lá, coloca lá um indiano que fez yoga durante 18 anos, sem comer, sem beber, só fazendo yoga, e coloca o cara lá para ser o autor, o ator que vai fazer o papel do Vasudeva, então com cabelo assim, uma barba, e aí magro, esquálido. Eu fico imaginando eu na posição da Deva, que se a situação fosse aquela, eu olharia só de olhar para o meu esposo eu não teria vontade nenhuma de ter filho. Imagina ainda pensar que eu vou ter filho com essa criatura alienígena e depois oferecer meu filho para ser morto por um maluco desorientado, esquizofrênico. Não tem como, sem chance nenhuma. Não faz Entendeu? sentido. Não faz sentido. Bom, então é isso, pessoal. Vamos então, né, encerrar aqui. Namastê. Devananda? Oi. Devananda? Sim. Vem cá, Deva, me explica uma coisa. Vem cá, já tô aqui. Diga aí. Oi. Os irmãos de Krishna que foram mortos, né? Quem foram eles? Não sei se você falou, foram demônios que foram liberados. Que eu tô vendo aqui nesse filme.
e né, da prisão fica toda manchada de sangue, parece que Câncer jogou para né, amassar a cabeça. Aí quem foram esses irmãos de Cristo? Foram os irmãos de Cristo ou... Tá me entendendo aí, mas... Aí eu quero saber quem foram esses irmãos que foram mortos dele. Tem alguma coisa, fala alguma coisa assim, ou quando nasceu a criança morreu, né? Foram irmãos de Cristo, né, eles? Então, Um parentesco, alguma coisa assim. Então, algumas versões mencionam que essas crianças eram associados de Câncer, eram demônios associados de Câncer numa vida passada e que nasceram nos passatempos e foram mortos pelo próprio Câncer. É uma versão. Essa versão não é muito consistente pelo seguinte motivo: o ventre de Devaki não é configurado para receber demônios de forma alguma. Devaki é uma divindade. O ventre dela é simplesmente o reservatório, é o jardim de Deus, sabe? O ventre dela é um portal divino. Então, as chances de o ventre dela abrigar uma criatura inferior é simplesmente a probabilidade é zero, nenhuma. Então, demônios nascerem do ventre de Devaki é uma contradição do ponto de vista da observação da qualidade da natureza de Devaki, que é as vidas passadas. Devaki, as 3 vidas passadas de Devaki são mencionadas nos passatempos de Krishna, né? De Devaki e de Vasudeva. Eles eram yogis que executaram austeridades tremendas com o único desejo: obter Vishnu como filho, obter Deus como filho. Eles não queriam ter um filho como Deus, eles queriam ter o próprio Deus como filho. Eles fizeram esse voto entre eles e eles disseram que não teriam nenhum filho, a não ser que esse filho fosse pessoalmente a própria suprema personalidade de Deus. E eles fizeram esse voto numa vida. Passaram a vida toda praticando meditação, yoga e aguardando o sinal de que Vishnu aceitaria o voto deles. Então, eles passaram uma vida inteira fazendo austeridades e celibato, embora casados, né? E não tiveram relacionamento numa vida. Abandonaram o corpo como yogis místicos. Nasceram novamente, se casaram novamente e continuaram o voto deles. Eles estavam conscientes disso. Uma outra vida. O mesmo processo se deu. Se encontraram e continuaram os votos e as austeridades, mas ainda assim na segunda vida não conseguiram. Vishnu não deu nenhuma indicação de que aceitaria esse voto. Tal. Daí veio a terceira vida em que ela foi conhecida como Sutapa. E ele, eu esqueci o nome dele. Mas, ok. Nessa vida, o tempo estava passando, eles então decidiram que se eles se a austeridade deles, se o desejo deles não estava sendo reconhecido por Deus, então que a vida deles não teria sentido. Um é bom, um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então era a terceira vida que eles estavam tentando obter Vishnu como sendo filho, uma manifestação da divindade pessoal, né, como um filho, e Vishnu não dava sinais de que estava concordando com aquela teoria. Eles então criaram uma arena de fogo, uma arena que é uma cerimônia de fogo, enorme, gigante, tipo um vulcãozinho, um mini vulcão, e deram as mãos na beira dessa arena e entoaram os mantras, e eles então iam se jogar no fogo, né, da cerimônia, como uma oferenda deles próprio para Vishnu, e com o coração dizendo que o seu desinteresse pelo nosso amor, o seu desprezo por nós, indica que nós somos desprezíveis, então nós não merecemos e não queremos existir. Portanto, nós queremos deixar de existir. Se você não nos ama a ponto de nos aceitar como seus pais, então nós também não queremos mais existir. E você é responsável pelo nosso, digamos assim, né, a nossa desistência da existência. E nesse momento, quando eles estavam para se lançar ao fogo, então Vishnu aparece
Não Vishnu, mas o mensageiro de Vishnu aparece e diz: por favor, pare, não façam isso. O Senhor Vishnu está enternecido com o coração, lágrimas nos olhos fluem dos olhos do meu Senhor, e eu quero informá-los que todos os arranjos serão feitos para que vocês sejam os pais do Senhor Supremo. Fiquem tranquilos, nessa vida ainda não, vocês devem permanecer, continuar os vratas, por favor, divirtam-se como casal, a austeridade já terminou, sejam felizes, na próxima vida vocês serão os pais de Vishnu. E esse casal foi o casal que nasceu como Vasudeva e Devaki, para então viverem a experiência de serem os pais de Vishnu. Então esse casal, eles estão adaptados a situações divinas. Ter o ventre de Devaki recebendo demônios, no caso, não é muito compatível com a história do casal em si. Mas, assim, uma outra versão é que os semideuses, quando Vishnu informou que apareceria na Terra e realizaria a sua lila transcendental especial na Terra, como Krishna, os semideuses fizeram filas para poder participar junto, porque você precisa... Uma lila significa o quê? Um drama, um teatro, né? Como um filme de Hollywood. Então você precisa de coadjuvantes, atores, figurinos e patati, patatá, e todo mundo tem os papéis principais, secundários, coadjuvantes e tal. Então os semideuses vieram e se ofereceram para serem coadjuvantes na lila, porque eles teriam a chance de ter contato direto com a Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, e todos os semideuses são devotos de Vishnu, e eventualmente alguns deles poderiam ser inclusive emancipados às situações ainda superiores às dos pós-humanos, né, que são os devas ou os semideuses, e poderiam eventualmente serem admitidos em Vaikunta, a morada transcendental da própria Suprema Personalidade de Deus, Vishnu. Então era uma promoção. Então o pessoal, todo mundo quis. Alguns papéis não eram lá grande coisa. Por exemplo, morrer como um filho nas mãos do Kansa, por exemplo. Tudo bem, entende? O que tem? Aí os atores eram selecionados de acordo com, né, a habilidade, importância, relevância e tal, etc. E tinha alguns papéis que eram papéis secundários ou até ingratos, digamos assim. Fazer o papel de um demônio que vai tentar matar Krishna, por exemplo. Então vai assumir lá a forma de um cavalo maluco que vai tentar, sabe, morder Krishna, um pássaro que vai tentar devorar Krishna, ou, sabe, um incêndio na floresta, alguém que vai causar um incêndio na floresta para tentar queimar Krishna. Então o semideus, ele vai fazer um papel ingrato de ser um demônio inimigo de Krishna que vai tentar matar Krishna, etc. Só que Krishna vai então, que é Vishnu, vai matar esse demônio. Então o semideus, ele será morto por Krishna, e na hora em que o semideus ele é morto por Krishna na forma de um demônio, esse semideus ascende aos céus. Então, por exemplo, se eu sou um semideus, eu já estou mergulhado em bem-aventurança, e eu tenho a oportunidade de ser, digamos, e tem acordos também que não existe nesses processos, assim, como é um drama, por exemplo, e existem muitos fenômenos místicos envolvidos. Por exemplo, quando Krishna solta a chakra e corta a cabeça de um demônio, por exemplo, não existe processos de dor. O semideus experimenta êxtase de bem-aventurança. Então, morrer por Krishna, ou morrer sendo morto por Krishna, é uma experiência de bem-aventurança. Por exemplo, Devaki, quando estava gestante, quando ela deu à luz, o êxtase foi tão intenso que ela simplesmente desmaiou de êxtase e não de dor, como acontece com as mulheres que às vezes desmaiam e morrem de dor. No caso de Devaki, assim, as gestações de Devaki eram todas em estado de bem-aventurança. Só que quando Vishnu foi com Vishnu, então ela simplesmente se diz que ela teve o parto dormindo. Na verdade não dormindo, mas em estado de um êxtase tão profundo, que é num samadhi tão intenso, que é uma influência, né, da presença da pessoa suprema. Então, nesse sentido, né, nós temos aí toda essa configuração. E essas crianças, na verdade, elas eram devas, né, que aceitaram fazer essa função imediata. E na hora em que Kansa ministrava algum tipo de... porque você não precisa, sabe, esmagar a cabeça de uma criança. Isso é hediondo, né? Não é... Você pode... Normalmente... Você pode simplesmente ministrar um remédio e a criança simplesmente
sabe, morre. E a ideia de que Kansa pega um bebê e bate né, e sangue explode, assim, isso é cinematográfico, né? É cinematográfico. O Kansa, pessoalmente, ele nem tocava, porque o Kansa, apesar de ser um diplomata, um manipulador, um chefe de estado, um político, ele era irmão da Devaki, ele não tinha ódio da Devaki, ele tinha amor, tanto é que ele foi ser o cocheiro dela, né? Ele foi ser o quadrigário dela, ele tinha carinho, ele tinha amor pela irmã, cresceram juntos e tudo. Ele era um político, é um homem, é o poder, então, agora é meu, dominei. Mas ele tinha carinho pela irmã. E ele não tinha vontade de matar os filhos dela, inclusive. Eram os ministros que ficavam falando na cabeça dele. E esses ministros, eles já tinham essa função mesmo, de fazer isso dentro do drama. E ele evitava ao máximo de, assim, pegar as crianças e tal. Ele entregava para os ministros e os ministros é que davam fim lá. Ele nem chegava necessariamente a... Ele ia, visitava a irmã, tinha intercâmbios familiares. Só que ele era o chefe, então ele mantinha todo mundo preso. Não, essa história de sangue explodindo para todo lado, isso não é compatível, né, necessariamente com a logística que sustentaria esses passatempos como realidades e não como mitologia, né? Então quando você coloca a coisa muito assim, cinematográfica, fica muito mitológico a história toda e perde o seu sentido de coesão, né, de coerência. Entendeu? Joia, obrigadão, meu irmão. Obrigado mesmo, viu? Ok. Joia. Hare Krishna. Bom. Muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos dar sequência. Hoje é sábado. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare